aqui de falar com vocês hoje a respeito do plasma rico em plaquetas, PRP. Qual a importância desse tema? Qual a importância desse assunto em vista de que o Conselho Federal de Medicina não aprova que o médico possa se utilizar deste procedimento, porque é parte do sangue. Independente disso, o Conselho Federal de Odontologia o permite, e há mais de 60 anos, eu diria mais de 70 anos, a odontologia utiliza este conceito de que vamos aqui falar hoje. A veterinária também utiliza. E lá no final comentarei mais algumas coisas sobre este detalhe. Mas afinal, o que vem a ser o plasma rico em plaquetas, muito utilizado na Europa, toma-se uma quantidade de sangue, funciona uma veia e colhe-se sangue periférico, sangue venoso, sangue de uma veia. Normalmente se coloca em um tubo Vacutime, um tubo para manter a esterilidade, para que não se contamine nada durante o processo que eu aqui vou descrever, e este sangue colocado neste tubo contendo citrato de sódio, 3,2% de citrato de sódio. O citrato de sódio acaba reagindo com o cálcio e por isso ele tem um papel de anticoagulante. Então, nós vamos ter o tubo, 1, 2, 3, quantos tubos, né, você desejar ou precisar, ou fez aí a sua quantidade necessária. Esse tubo vai para uma centrífuga. Aí na centrífuga, se você for olhar, cada um que descreve este tema fala de uma velocidade, fala de um tempo. Então você vai encontrar lá, por exemplo, quem faça uma centrifugação. Você vai encontrar quem faça 2 centrifugações. Você vai encontrar quem faça uma centrifugação a 3.000 rotações por minuto durante 10 minutos. Você vai encontrar quem faça 3.000 durante 3 minutos. Você vai encontrar quem faça 1.600 rotações durante 10 minutos. Algo muito variável. Mas, de qualquer maneira, se vocês colocarem esse tubo de sangue numa centrífuga a 3.000 rotações por minuto durante 3 minutos, com certeza, você vai retirar este tubo e este tubo vai ter uma divisão de cor. A parte de baixo vai estar avermelhada, um avermelhado escuro, e estão aí sedimentados a maior parte das células, especialmente as hemácias, por isso a cor avermelhado escuro. Acima desta divisão, eu tenho um líquido amarelado, que é o plasma. Este plasma, então a parte amarelada, o plasma, nós podemos dizer que vai ter. Aí tudo é muito teórico, mas vamos imaginar, vamos deixar a imaginação fluir. E aí eu tenho uma parte amarelada que é o plasma. E eu posso pensar que 1/3 dele, a parte superior, é o plasma
muito pobre em plaquetas. Plasma pobre em plaquetas. PPP. Repito, plasma pobre em plaquetas. No meio, no terço do meio deste plasma, eu vou ter um plasma normal em plaquetas. Nem pobre e nem como o de baixo, que é rico, com muita plaqueta. E no terço inferior do plasma, o PRP, plasma rico em plaquetas. E aí temos então a possibilidade de, com uma pipeta ou com uma seringa montada com agulha, e buscar só aquele terço inferior do plasma, podendo até pegar o sobrenadante, a fileirinha, a camadinha logo acima das hemácias, que fica até às vezes meio anevoada, meio um vermelho querendo ir para um esbranquiçado, que é a região dos leucócitos. Então, ao tomar esta quantidade de plasma e separar, nós teremos em mãos aquilo que a gente denomina de PRP, plasma rico em plaquetas. Que legal, muito bom. Então, tudo isso é porque nós sabemos que dentro das plaquetas existem alguns fatores de crescimento. Em especial, nós diríamos que fatores de crescimento da derme, fatores de crescimento de vasos, fatores de crescimento ósseo. Então, são fatores de crescimento, são indutores, são aqueles que dão a ordem para que cresça, ou a pele, ou os vasos, ou o osso, ou, claro, como estão todos juntos, um contexto todo e que se forme um tecido. Então, se eu tiver este PRP, eu poderia, por exemplo, pensar em fazer algumas utilizações deste PRP. Por exemplo, imaginem que eu tenha uma úlcera. Não importa qual seja a causa base dessa úlcera. Foi um traumatismo, foi um raspado, não é? Foi uma úlcera de pé diabético. Não importa, eu tenho uma úlcera que, se eu colocar o PRP sobre esta úlcera, eu vou induzir o fechamento desta úlcera. Na odontologia, se utiliza muito disto para quando você precisa aumentar a massa óssea do maxilar. Você pega restos triturados de osso ou pedaços maiores de osso, junto com este PRP, e coloca na região óssea que você precisa aumentar, que você precisa estar definhada e você quer torná-la mais exuberante, evidentemente para que depois você tenha estrutura suficiente para colocar ali um pino e fazer um enxerto de dente. Muito bem. Então, as razões, as utilizações são muito variadas e, de forma interessante, muito importantes. Mas eu gostaria de parar neste momento aqui e te chamar a atenção de uma coisa. Eu tenho
um plasma rico em plaquetas. Mas, de fato, tudo isso que a gente está falando que pode acontecer, por exemplo, é possível utilizar. Tem trabalhos científicos publicados, indexados, hein? De que a aplicação em couro cabeludo por queda de cabelo, seja ela por razões hormonais ou não, tem trazido um resultado muito bom. Veja, numa queda de cabelo, mas que eu ainda não tenha definitivamente uma androgenética, né, por hormônio, aonde eu não tenha perdido todos os fios de cabelo, aonde eu ainda não esteja carequinha, se aplicado, os resultados têm se mostrado muito bons. Isso está descrito em trabalhos científicos, não sou eu que estou dizendo, eu só estou reportando o resultado desses trabalhos apresentados no mundo. Nós ainda sabemos que você pode utilizá-los muito recentemente, não vou dizer o nome porque não me interessa fazer propaganda, mas tem um jogador de futebol aí famoso, jogando fora, brasileiro jogando fora do país e que teve uma lesão e que foi tratado com aplicações de PRP. Por quê? Porque a lesão muscular, a lesão tendinosa se recupera muito rapidamente com a aplicação do PRP naquele local. Por quê? Porque as plaquetas fazem isso? Presta atenção. Não, plaqueta não faz isso. Quem faz isso é o que contém a plaqueta, é o que a plaqueta tem guardada dentro dela e que são os fatores de crescimento oriundos ou provenientes das plaquetas. Estes fatores fazem isto. Então as aplicações são grandes, são diversas as aplicações. Mas eu quero te chamar a atenção, além de que existem diversas formas de se aplicar e que isso está demonstrado cientificamente como resultado positivo, eu quero levar você a um outro raciocínio. Vamos deixar tudo isso que nós falamos quietinho, parado aqui, esperando. Está tudo esperando aqui nessa caixinha. Já já a gente abre essa caixinha de novo. Eu agora gostaria de falar com você da seguinte forma. Vamos imaginar que você, por alguma razão, foi lá na cozinha e ia cortar uma cebola ou resolveu passar a faca na tampinha da cerveja, não importa o que você estava fazendo com essa faca na mão, e você faz um pequeno corte no seu dedo. Quando você faz isso, você produziu um trauma. E aí, neste local, sangra. Sangra porque o vaso foi traumatizado. Então, você que teve no domingo, Dia das Mães, foi lá e cortou o dedo, está até hoje sangrando. Vai sangrar mais uns 2, 3 anos. Não, para com isso. Você segurou um pouquinho e parou de sangrar. Não foi isso? Então nos imaginemos nesta situação. Você cortou o dedo e todos nós, nos transportarmos para dentro daquele vasinho do seu dedo que foi lesado, que foi cortado. E aí nós estamos enxergando o teu vasinho e lá na parede dele um rasgo. Vem vindo uma plaqueta e ela se encontra com o rasgo. Não, antes do rasgo, ela vai se encontrar com algumas substâncias
interleucinas, algumas substâncias advindas do trauma ocorrido e que sensibilizam a plaqueta e que vão chamar as plaquetas e elas vão se depositar sobre aquela região traumatizada. Mas então, nós vamos estar lá dentro do vaso e vamos estar vendo a plaqueta que é discoide, vem vindo e de repente é chamada e adere àquela região. E a gente continua olhando a plaqueta e as outras que vêm vindo e nós vamos ver que de repente elas mudam de formato. Elas começam a apresentar alguns como se fossem dedos, prolongamentos, e nesses prolongamentos ela então se estica, se abre e ela solta fatores de crescimento que estavam reunidos em pequenas concentrações dentro das plaquetas, em grumos concentrados dentro da plaqueta e que vai ser eliminado. E aí nós temos as plaquetas, então, este ponto que eu queria chamar a tua atenção, de discoide, contendo os fatores dentro dela, e de repente ela muda de conformidade, ela muda de formato e solta prolongamentos e solta os fatores de crescimento. É este momento, é este o instante que nós vamos dizer que esta plaqueta foi ativada. E a hora que ela é ativada, ela vai soltar os fatores de crescimento. Veja você, que são dois, eu vou repetir porque eu quero muito que você acompanhe o meu raciocínio. São dois acontecimentos. Um é a plaqueta que veio e grudou lá no traumatismo, e outras vieram e foram grudando, e foram se agregando, e foram se acumulando, e foram colando aquele traumatismo, foram como que coagulando em cima daquele traumatismo. O outro fato é a ativação daquelas plaquetas todas e que eliminaram fatores de crescimento e que estes fatores de crescimento vão fazer crescer o tecido que vai fechar definitivamente aquele traumatismo ocorrido. Então, quem coagula são as plaquetas. Por isso, se eu tenho um plasma rico em plaquetas, é muito provável que eu consiga coagulação. Mas o que eu estou buscando não é a coagulação, não é a aderência das plaquetas, porque isso não vai fazer crescer nada. O que eu estou querendo é a ativação destas plaquetas ao coagularem, e elas vão ativadas, soltar, vão abrir, vão lançar naquele local os fatores de crescimento. E são eles que vão fazer crescer. Então, veja você, vou abrir agora a caixinha aqui de volta. A hora que eu pego o tubo e que deste tubo eu tiro aquele terço inferior do plasma, que eu posso até dar uma cutucadinha na névoa do vermelho, isto aqui que eu peguei é um plasma rico em plaquetas.
É um plasma que, se eu ativar, eu vou ter a formação de plaquetas inativas, rico, cheio das plaquetas inativas aqui, tudo discoides, que, se eu ativar, elas vão soltar prolongamentos, vão se transformar então em plaquetas ativas, que são aquelas que emitem, que descarregam os fatores de crescimento. E eu vou ter neste tubo agora, onde eu ativei com cloreto de cálcio, ou com gluconato de cálcio, ou com trombina que eu preparei autóloga ou de bovino, não importa. Vou ativar com luz pulsátil, vou ativar, por exemplo, com temperatura, não importa. Eu ativei estas plaquetas. E se eu ativei essas plaquetas, elas vão se condensar, elas vão formar um coágulo, elas vão formar uma adesão. Formada esta adesão, se eu movimentar o meu tubo, eu vou perceber que tem uma parte que não está aderida, eu vou ter uma parte que está líquida. E essa parte líquida é a que não tem plaquetas. Ela tem quem? Quem é que saiu lá das plaquetas? Os fatores de crescimento. Agora, eu não vou pegar o plasma rico em plaquetas, tão badalado e tão falado. Não vou. Eu, com a minha agulhinha, vou, por exemplo, buscar só aquele líquidozinho que não coagulou, porque aquele líquidozinho é um líquido riquíssimo. Em plaquetas? Não, plaqueta está lá no coagulado. Rico nos fatores de crescimento. E aí estes fatores de crescimento poderão ser levados e colocados, por exemplo, junto a uma fratura óssea. E nós vamos ter o resultado de uma consolidação óssea mais rápida. A medicina veterinária faz isso muito bem. Nós podemos fazer isso numa arcada dentária, num osso do maxilar que está fraco, que está diminuído, que sofreu uma osteoporose e não suportaria um pino para osteoimplante. E aí você vai ver na odontologia eles fazendo isso com um resultado fantástico. Lá na Europa, você vai ver mais do que isso. Você vai ver que tem um pessoal pensando assim: eu vou pegar este fator de crescimento e eu vou colocá-lo na derme. Quando eu colocar estes fatores de crescimento na derme, eu vou conseguir melhorar a vascularização? Vou, claro que eu vou melhorar a vascularização, eu vou ter crescimento de novos vasos, eu vou ter crescimento de matriz extracelular, vou ter crescimento de matriz extracelular, mas só isso? Só isso? Será que eu vou ter? Não, claro que não. Eu vou estar estimulando a produção de alguma coisa maravilhosa chamada colágeno. Colágeno, eu estou aumentando o colágeno na derme. Eu estou dando a esta derme uma outra característica de vício, característica de jovialidade. Mais ainda, eu vou aumentar a quantidade de ácido hialurônico presente nesta derme. Ora, o nosso ácido hialurônico, com o evoluir da idade, ele
vai sendo produzido menos. A possibilidade de produção, a fábrica está aqui, mas ela está funcionando menos. E aí eu tenho menos ácido hialurônico. E o ácido hialurônico, ele agrega água, ele puxa água. Então, quando você olha uma pele e esta pele tem características de desidratada, veja, não é porque você não está pondo água, o rosto dentro da bacia d'água, não. Não é porque você não está passando um creme hidratante, também não, porque não vai hidratar. A hidratação não vai de fora para dentro. É porque você não está tomando água, também não. Você está pondo água lá dentro do organismo, mas não tem ácido hialurônico para segurar esta água. A hora que você coloca os fatores de crescimento, você induz a fábrica a fabricar. E aí você vai ter a fabricação de ácido hialurônico. E aí você vai ter quem segure esta água. E aí você vai ter uma pele altamente viçosa, hidratada, jovem, iluminada, bonita. Gozado. Eu acho que já me fiz entender. O interessante, na verdade, não são as plaquetas, mas são os fatores de crescimento. Então, sabe, lá na Europa, aonde os médicos usam isso, sabe? Que aqui no Brasil não usa porque é proibido, né? Então, os médicos quando usam lá na Europa, coitadinhos, eles se preocupam com alguns detalhes. Que detalhes? Quando a pessoa se alimenta e come carboidrato, o carboidrato participa de ativação de plaqueta. E aí, quando eu vou colher o sangue, embora eu faça a rotação, embora eu colha aquela parte que é do plasma rico em plaquetas, se eu for analisar essas plaquetas, elas estão vazias de fatores de crescimento, porque elas já foram ativadas. Então, detalhe, 6 horas de jejum para colher este sangue. E isso garante que a plaqueta não terá sido ativada pelo carboidrato da alimentação. Um outro detalhe, você sabe muito bem que quando a gente toma um anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório pode ser desde um anti-inflamatório até um ácido salicílico do AS da aspirina, não é? Esse anti-inflamatório diminui a agregação plaquetária, ele diminui os grânulos dentro das plaquetas. Então eu posso ter um plasma riquíssimo em plaquetas, mas com plaquetas vazias, pobres de fatores de crescimento. E embora eu faça todo esse trabalho, eu não vou encontrar o resultado que eu estou esperando. Por quê? Porque, embora rico em plaquetas, pobre em fatores de crescimento. Então, eu devo tomar estes pequenos cuidados do jejum, de não estar utilizando nenhum anti-inflamatório, e isto vai me facilitar a que as minhas plaquetas tenham esta quantidade de fatores de crescimento. Agora, eu gostaria de levantar aqui com vocês uma coisa que fica pinicando na minha cabeça. E este pinicando na minha cabeça é que autoridades deste país me proíbem de pegar a parte deste sangue
que é o PRP, trabalhar, produzir fatores de crescimento e utilizar estes fatores de crescimento. Mas, no entanto, aprovados pela Anvisa, indústrias produzem estes mesmos fatores de crescimento em laboratório, claro, mas são os mesmos fatores de crescimento e estão aprovados pela Anvisa o seu uso dérmico. E você aí no meu Instagram deve ter visto, se não viu, vá lá e vai ver, uma tabela onde tem os fatores de crescimento plaquetário. E você junto vai ter, então, o tipo de fator, aonde ele age, o que é que ele faz. Acompanha, puxando a figurinha para a esquerda, e você vai ver este fator produzido por qual empresa e utilizado em qual produto e que está aí na farmácia para você vender com autorização da Anvisa. Este fator você pode usar. O do sangue, meus queridos médicos, você não pode usar. A lei é lei. Então, eu estou colocando isso para você porque imagina que esses cremes, eu não vou aqui falar de marcas, mas cremes caríssimos e que realmente contêm estes fatores, ao ser aplicados, acabam conseguindo fazer uma pequena penetração na pele e acabam fazendo um resultado real, lindo, maravilhoso. Imagina eu não utilizando um pouquinho que penetra sozinho pela pele transdérmico, não. Eu colocando com uma agulha lá dentro da derme e não um pouquinho, mas colocando um monte de fatores de crescimento. O que é que eu não vou conseguir? Mas antes de acabar, eu sei que eu estou estourando o meu tempo, eu queria te chamar a atenção que se você fez contra a lei, mas fez um tubete, e você até aqui utilizou aquilo que eu falei, só o terço inferior, que é o plasma rico em plaquetas, não joga fora o sobrenadante, não. Você pega aquele de cima, o terço médio, o terço superior, que é o plasma normal e o plasma pobre, ou pega só o plasma pobre em plaquetas e você deixa ele fazendo um pequeno aquecimento, tipo aí, não precisa muito não, 37 graus, 40 graus, por uns minutinhos, e você terá aí a sua trombina. Não precisa usar trombina bovina, usa a tua trombina tirada do seu, a sua cola tirada do seu próprio sangue. Ora, é muito interessante que eu não possa, como médico, utilizar esta trombina, mas como médico eu possa comprar, aprovado pela Anvisa, uma cola biológica. Cola biológica que contém o quê? Trombina mais fatores de crescimento. Exatamente o que eu acabei de descrever aqui. Desculpem se eu às vezes me mostro assim inconformado, muito inconformado. Mas vamos adiante para a gente terminar. Se você ainda pegar esse plasma pobre em plaqueta e der nele um choque térmico, ele vai gelificar. Pronto. Você tem um gel muito bacana e que você pode até preencher alguns espaços. Você já pensou se eu estivesse lá na Europa e eu pegasse um sujeito cheio de ice-pick, cheio de buraquinhos, de espinhas pela cara?
faço uma anestesia, entro com uma agulha 40, aquela agulha rosa ou vermelha, aquela grossa de bisel longo, que tem 5 milímetros de bisel, entro com ele subincísio, de vulsionar a pele debaixo daquela lesão. Claro que se eu fizer isso, a pele está solta, não está mais presa lá no fundo, está solta, mas vai acabar grudando lá de novo, não vai? Vai. Não, não vai. Por quê? Porque eu pego um gel de plasma pobre em plaqueta e injeto lá dentro, guardo esse espaço e espero o organismo formar colágeno aí. E aí? Aí eu vou ter uma pele lisinha, porque vai fazendo no outro, e no final de tudo, pequenas, mínimas ondulações que você, através de uma dermoabrasão suave ou de um peeling médio, faz com que fique tudo muito à la francesa, muito bonito. Ok? Então, agora eu já passei a vocês a minha irritação por não poder fazer estas coisas mesmo as conhecendo e ter gente aprovado pela Anvisa fazendo essas coisas para vender produtos, até mesmo cola biológica para ser utilizada nas cirurgias oftalmológicas, inclusive. Espero ter levado a vocês algum detalhe novo. Alguém pergunta se o ozônio ativa a plaqueta. E eu vou dizer a você que um punhado de coisas ativam plaquetas. As interleucinas, todas aquelas substâncias advindas do processo irritativo inflamatório da lesão ativam plaquetas. As próprias plaquetas primeiras ativadas ativam as outras e vira um processo continuado. Cloreto de cálcio ativa plaqueta, gluconato de cálcio ativa plaqueta, trombina ativa plaqueta, luz pulsátil ativa plaqueta, temperatura durante um tempo, que pode levar até 40, 45 minutos até, ativa plaqueta. Então, um monte de coisas ativam plaquetas, tá bom? Fica aqui o meu abraço, espero que tenha sido útil a vocês. Obrigado pela vossa atenção e até a próxima, se Deus quiser.